Fala galera, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos ver dois conceitos interessantes. O primeiro que é o paradoxo da hidrostática e o outro que é a pressão atmosférica. Então quando a gente fala de paradoxo, é algo que parece que se contradiz, de acordo com o nosso senso comum, com a nossa ideia do que seria correto. Então por isso que fica meio, a gente tem esse paradoxo, essa contradição. Então, vamos pensar o seguinte, paradoxo da hidrostática. Quando a gente olha para esses três recipientes, imaginando que eles estão cheios de líquido, todos cheios de líquido, se nós perguntássemos qual cabe mais, seria mais fácil dizer que seria esse. Óbvio, poderíamos ter uma certa dúvida com esse outro, mas a gente consegue perceber que ali poderia estar cabendo mais líquido. Mas a pergunta não é essa. Qual é a pressão em cada um dos pontos dentro do recipiente, que aqui é o fundo, ao fundo do recipiente? Em qual dos três pontos a pressão é maior? Então a gente começa a pensar, como aqui ele tem mais líquido, supostamente que teria uma pressão maior. A gente começa a pensar assim, parece ser assim. E seria óbvio, meio que óbvio isso, né? Mas o óbvio nem sempre é correto. Então por isso que ele é um paradoxo. Não é porque cabe mais líquido é que nós vamos ter uma maior pressão. Então nós temos essa relação com a área. Mas professor, se eles tivessem aqui áreas diferentes, não importa. Lembrem que lá no princípio de Stevin nós temos pressão que é igual a densidade vezes gravidade vezes a altura. A altura é a profundidade que ele se encontra. Não tem mais relação nenhuma com a área. Certo? Então eu posso ter um ponto e essa pressão é determinada naquele ponto com relação à altura ou à profundidade que ele se encontra no líquido. Então nós podemos perceber que tanto o ponto 1 vai ter uma pressão 1, o ponto 2 vai ter uma pressão 2 e o ponto 3 vai ter uma pressão 3. Ou seja, que são iguais. Por quê? Por que elas são iguais? Porque a altura 1 é igual à altura 2, que é igual à altura 3. Ou seja, pois estão a mesma profundidade. E aí a gente tem uma conclusão. Ou seja, a pressão independe do formato do recipiente. Só depende do quê? Da profundidade que o ponto se encontra. Então não importa o formato do recipiente, é a profundidade do ponto, ou a distância, a altura do ponto que eu quero saber a pressão até a superfície livre do líquido. Pronto. Essa altura determina a minha pressão, indiferente do formato do recipiente. E esse é o paradoxo da hidrostática. Vamos pensar agora na pressão atmosférica. Quando a gente fala que pressão é o peso da coluna de fluido sobre um determinado ponto, nós podemos perceber, nós estamos imersos num fluido que é o ar. E esse fluido, então, essa coluna ou esse fluido por sobre nós, vai ter um peso sobre nós. Aí teve uma pergunta, começaram a se perguntar, mas qual que é o peso dessa coluna? Qual é a pressão que esse fluido faz sobre nós? Será que ele faz pressão? Aí o evangelista Torricelli, aquele mesmo lá da mecânica, da cinemática, ele começou a pensar sobre isso. E ele teve uma ideia muito brilhante para provar. Ele foi lá, pegou um recipiente, colocou um mercúrio, pegou um outro recipiente com tipo um tubo de ensaio esticado, mas ele pegou um tubo, então vamos dizer assim, um tubo com um certo comprimento, encheu de mercúrio, tampou a ponta, virou. Quando mergulhou a ponta por sobre a superfície livre desse recipiente com mercúrio, ele soltou. E ele percebeu que a coluna desceu, mas parou nessa altura aqui. Ele desceu, mas ficou uma determinada altura H. Qual a conclusão dele? Ele pensou no princípio lá na lei de Stevin, ele pensou nessa ideia primeiro. Daí ele disse o seguinte, segundo Stevin, a pressão exercida em um ponto do fluido tem que ser igual à pressão exercida em outro ponto do fluido, certo? Porque eles estão à mesma profundidade. Então qual é a pressão que existe aqui em cima? Aqui só existe a pressão atmosférica, pressão atmosférica. E o que ele concluiu então? Que
que essa pressão atmosférica iria depender da pressão da coluna de líquido por sobre esse ponto aqui. E que líquido que era esse? Era mercúrio. Então ele mediu a altura e ele concluiu o seguinte, ó, que essa altura, aquela altura H, equivalia a 76 centímetros. Então a conclusão dele foi que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de uma coluna de mercúrio. Porque se eu sei a substância que é, eu sei a densidade e eu sei a gravidade local. Ok? Ah, então se eu transformar de centímetro para milímetro, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Ok? Então, de mercúrio. Certo? O que também, depois, por aproximação, se você for pegar aqui a densidade do mercúrio e ir calculando, você também vai concluir. Tenta fazer depois usando a lei de Stevin. Que isso aqui nada mais é do que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 na 5 aproximadamente, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, ou seja, 1 vezes 10 na 5 Pascal, ok? Então você falar 760 centímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, você também pode falar que é a mesma coisa, aproximadamente, a 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 na 5 Pascal. Essa é a pressão da coluna de ar, ou seja, a pressão atmosférica sobre nós. Então, quando nós falamos 1 atm, nós estamos falando de 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Se nós falamos de 2 atm, nós estamos falando de 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. E assim sucessivamente. Então, quando você tem um relógio que está marcando lá, você olha na parte de trás e diz assim, que ele é resistente a 5 atm, então ele resiste a 5 atmosferas, ou a pressão de 5 atmosferas dentro do líquido. Certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!